E aí, galera? Salve, né? A gente vai fazer mais um vídeo aí. Acredito que vai ser a última introdução de hoje, né? E a última leitura também da Palavra de Deus, né? E eu acredito que quando a gente abre a Bíblia, quando a gente marca ela, quando a gente estuda ela, quando a gente vive ela, quando a gente medita ela, realmente a gente sente que é bom. Sentimos a presença do Pai, sentimos a presença do Senhor. Então aqui hoje nesse vídeo e nessa live aqui hoje, a gente vamos falar algo para vocês que é tremendo da palavra de Jesus Cristo. Qual é a importância da gente aprender? Boas? Vamos juntar tesouro nos céus? Vamos ter uma vida digna? Vamos ter uma vida alegre e feliz? Vamos dormir em paz? Vamos ter uma paz no coração? Vamos ter fé. A fé é um fundamento. A fé é importante. Então aqui hoje vocês vão aprender sobre fé, porque Jesus ele vem mencionando em todas as passagens dele como é importante que a gente viva o Evangelho, como que é importante que a gente tenha fé, como é importante que a gente seja humilde, como é importante que a gente esteja na presença do Senhor. Como é importante que a gente leia a palavra de Deus, viver o Evangelho de Cristo. É o que Deus quer, é o que Ele pede que a gente faça. Ele levar o Evangelho a todas as criaturas. Tem feito isso? Se você não tem feito, eu tenho feito por você. E eu que gosto de fazer meus vídeos, minhas lives, sempre coloco a palavra de Deus como complemento para dar alegria, para dar sorriso, para dar conhecimentos, para deixar a pessoa feliz. A palavra de Deus faz a gente ter uma paz, uma harmonia e um descanso que ele é fundamental. E hoje a gente vai estar introduzindo uma palavra de Deus maravilhosa que se encontra no livro de João. A gente já fizemos a introdução hoje no livro de Lucas e agora a gente vai introduzir no livro de João. Bem pouquinho, só, deixa eu ver, 5 parágrafos só esse verdinho aqui. Pouquinha palavra, mas são palavras de Deus, são palavras verdadeiras, são palavras proféticas, são palavras vivas, são palavras que podem marcar a tua vida, são palavras que podem mudar a sua história também. Deus não colocou a Bíblia para ser só lida, não. Deus colocou a Bíblia para ela ser vivida, para a gente aprender e a gente viver esse Evangelho de Cristo que é maravilhoso. Então hoje a gente vai falar sobre Jesus anda em cima da água. A gente conhecemos essa passagem quando Jesus ele andou com Pedro. Só que nessa passagem aqui hoje vocês vão ver Jesus andando sem o Pedro nas águas. Somente ele e os discípulos estavam navegando para uma outra cidade. E eles precisavam de barco, porque eles eram muito, para chegar mais rápido. Mas Jesus, ele não esteve ali com os discípulos. Os discípulos esteve sozinho praticamente. Só que, quando Jesus esteve andando sobre as águas, os discípulos avistaram ele. Mas não é só isso não. Depois que os discípulos eles montaram no barco, eles começaram a remar. Veio um vento muito forte,
começou a sacudir o barco. Só que eles não estavam com medo, não, porque eles tinham um propósito. O propósito era de chegar numa cidade e encontrar com Jesus. Mesmo um vendaval que vinha, já tinha 5 a 6 quilômetros mais ou menos da onde eles tinham saído. Não tinha mais como eles voltar atrás. Então eles perseguiram, foram adiante, eles tinham fé que chegariam ao seu destino. E a cidade era de Cafarnaum, é o nome da cidade. Cidade difícil de dizer, né? Então, por mais que tinha esse vento, por mais que tinha todas essas coisas, eles tinham um propósito. O propósito deles era levar o evangelho, encontrar com Jesus e aprender mais da palavra de Deus. É assim que eles saciavam, queriam aprender mais, queriam estar com o mestre mais. A partir do momento que eles se tornaram discípulos, simplesmente o mestre só foi passando para ele as coisas boas para eles usar no dia a dia. Porque Deus, quando Ele autoriza qualquer coisa, a gente pode fazer. Em nome de Jesus, podemos fazer. Podemos autorizar em nome de Deus qualquer coisa. Deus, Ele nos autoriza a espantar demônio, a fazer cura, muitas coisas a mais. Então, aqui nessa passagem, vocês vão ver como os discípulos, eles tinham um pouquinho de medo, porque Jesus não esteve no barco, mas ele andou sobre as águas, os discípulos avistaram eles. Então, quando eles viram Jesus sobre as águas, eles ficaram com medo. Eu acho que eles pensaram que era um fantasma, mesmo eles sendo discípulos, porque ficaram com medo. Eles não deveriam temer. Eles não deveriam ter medo. Não é assim que a palavra de Deus fala? Não temos que ter medo. Temos que ter coragem e enfrentar. Então eles tiveram medo e depois eles viram que eram Jesus sobre as águas. E então Jesus, ele entrou no barco. Ele entrou no barco e eles o receberam. E logo eles chegaram ao lugar do seu destino. Quando eu li essa passagem aqui, quando eu comecei a introduzir, eu vi a importância da gente ter fé, de não ter medo, porque Deus, ele nos dá coragem. Deus, ele nos dá força, nos dá essa vitória. Deus, ele nos ensina tudo. Então, muitas das vezes, a gente fica com medo de certas coisas que não existem. Simplesmente, se você colocar Deus na frente, você vai suportar qualquer medo. E se você colocar Deus na frente, a sua vitória, ela será garantida. Se você colocar Deus na frente, você vai conseguir fazer o que você quer fazer. Porque aqui, os discípulos, eles estavam indo para uma cidade. Não importava a tempestade que viesse, não importasse o vento que estivesse arrastando, eles queriam chegar ao destino. Então, se a gente tem um destino, a gente temos que também chegar. Se a gente tem a palavra de Deus nas nossas mãos, a gente também temos que levar o evangelho. Porque eles estavam levando o evangelho. Eles estavam indo para outra cidade, encontrando com Jesus. Mas o que Jesus fazia? Ele ensinava, ele pregava da palavra, ele curava, espantava demônio. Tudo de bom Jesus ensinava. E muitos ali aprendiam. E aonde Jesus passava, sempre tinha bastante seguidores, bastante admiradores. E mesmo aqui, a gente percebe que Jesus, ele estava indo com os discípulos. Por mais que o discípulo foi sozinho, Jesus se encontrou na metade do caminho e foram juntos.
Olha a importância de andar também o cristão junto com o cristão. É importante estar unido na mesma caminhada. Eu creio que quando tem a união, quando tem o amor, quando tem tudo de bom, Jesus, ele habita na vida de todo mundo. E aqui não foi diferente, não. Os discípulos foram sem Jesus, encontraram ele no caminho e depois foram até o final junto. Mas Jesus, ele menciona, quando ele esteve na água, não tenha medo, não tenha medo, sou eu. Então eles receberam. Não pode ter medo de levar o evangelho, não pode. Não pode ter medo de estar num local e algo que vai te confundir. Não, a gente tem Deus, a gente tem que ser corajoso, a gente tem que ter coragem. A partir do momento que a gente aceitamos a Cristo, aceitamos qualquer tipo de luta, qualquer tipo de batalha. Porque a batalha contra o inimigo, ela é grande, mas a gente podemos vencer em nome de Jesus. Então, temos que estar fortalecido, temos que estar firme e forte com Cristo, temos que estar firme e forte vivendo o Evangelho de Deus. É maravilhoso, é especial, é magnífico, é perfeito. O que a gente aprende aqui nessa passagem hoje? Aprendemos a andar junto. Aprendemos a levar o Evangelho. Não importa se é de barco, se é de carro, se é a pé, se é de mula, se é de jumento. Temos que levar o Evangelho, porque todos eles aqui levaram o Evangelho e viram também Jesus sobre as águas, andando sobre as águas. Conhecemos na passagem de Pedro, mas também conhecemos nessa passagem ele andando sozinho sobre as águas, indo até o barco. E Jesus, ele poderia esperar lá na outra cidade, mas ele não quis esperar. Ele quis mostrar a importância de estar junto, de estar unido, de estar no barco com os discípulos. E os discípulos viram como Jesus é bom. Por mais que ele é o mestre, ele ainda fazia muita coisa pelo povo. Isso é em carne, viu? Em carne. Mesmo que ele ressuscitou, ele ainda faz também. Mas aqui, ele esteve presente com os discípulos. Os discípulos, eu acredito que eram muito felizes por andar ao lado do mestre, por estar aprendendo dia após dia. E Jesus era o melhor professor para ensinar qualquer coisa que você imagina. Se você começar a ler a Bíblia, começar a estudar, começar a meditar, viver o Evangelho, você vai ver a importância de estar na presença de Deus. A importância de estar conectado com o Senhor. A gente se conecta com a internet, mas temos que se conectar com Deus também. Temos que estar conectado. É importante de estar conectado com Cristo. É importante. O nosso coração precisa. A nossa mente precisa. O nosso corpo precisa. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de hoje à noite. O dia depois, a hora depois. Ninguém sabe. Então, a importância de estar conectado é fundamental. Nunca sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Ninguém sabe, não. Então, é importante que a gente esteja em união, é importante que a gente esteja num barco, que mesmo ele afundando ou acontecendo qualquer coisa, não podemos voltar para trás, temos que ir pela frente. Porque aqui a gente vimos que eles tiveram um vento forte, estavam 5 quilômetros e não podia voltar, seguir em frente. Não podemos parar nem para pregar o Evangelho, falar de Deus. Temos que continuar. A batalha cristã, ela não pode parar. Ela tem que dar continuidade. Foi isso que eu aprendi aqui hoje. Então vamos estar ali fazendo essa introdução com leitura. Já fizemos uma introdução bacana aqui, né? Agora vamos estar lendo sobre João 6, do versículo 16
ao versículo 21. Jesus anda em cima da água. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha visto se encontrar com eles. Então, a gente já vimos que eles estavam no lago. Eles precisavam atravessar um lago, né? Para ir até uma cidade, porque é assim que era naquela época. Era mais rápido, né? Então, Jesus não esteve ali com eles. Eles iriam se encontrar lá na frente. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles, como eu falei agora. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos não ficaram com medo e nem preocupados. Escuta só, os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros. Já estava muito longe de onde ele estava. E mesmo assim, eles deram continuidade, foram para frente, foram até o destino. Isso que é importante, que a gente não volte para trás, vai para frente. Quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco, eles ficaram com muito medo. Eles tiveram medo. Eu acho que eles pensaram que era um fantasma. Por quê? Vai ter medo de Jesus? Quem está no barco tem que estar ciente de tudo que pode acontecer. Então eles tiveram medo. Mas Jesus disse: não tenha medo. Olha, sou eu. Antes dele chegar no barco, Jesus já pressentia o medo deles. Então, eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estava indo. Olha que passagem bacana. Olha que passagem legal. Receberam o mestre e foram com o mestre para outra cidade, levar o evangelho, levar a palavra de Deus e ensinar todas as pessoas. Olha como que é interessante. Acredito que aonde está Jesus, onde está a luz, aonde está a vida, onde está o amor, tudo floresce, tudo acontece para o bem. E aqui não foi diferente não. Se encontraram, chegaram na cidade, fizeram o que sempre faz, levar o evangelho, ajudar o próximo, ajudar as pessoas. E assim era Jesus. Como é bom a gente estar lendo essas passagens, porque isso vai nos fortalecer como que é o mestre, como que a gente tem que ser também. Não podemos ser duro que nem rocha, não podemos ser duro que nem uma pedra, não podemos fechar nossas mãos, não podemos dar as costas para quem precisa, porque o mestre, ele sempre ajudou o necessitado, até aqueles não necessitados. Por isso que Jesus ele veio para todos. Como é importante a gente estar vendo essas passagens, porque a gente vai aprendendo, vai se fortalecendo dia após dia. Eu acho muito bacana, porque Deus é o melhor. Deus, ele é o melhor. Então, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. A gente vai encerrar essa live. É a última de hoje. Falou. Um forte abraço para vocês. Que Deus abençoe todos. É nóis. E até os nossos próximos vídeos. Beleza? Falou. É nóis.